Prontinho. Estamos voltando aqui para a segunda parte do nosso Xirê dos Saberes com a professora Luzi. Aguardando aqui um momentinho a galera entrar. Olá. O pessoal está voltando aqui para a nossa segunda parte com a professora Luzi. Luzi de Xangô. Que é de lá no Aladeiro. Vamos aguardar um pouquinho ela aparecer aqui para poder adicionar, para a gente continuar. Ela ainda não entrou. Para quem está chegando agora, é a segunda parte da nossa live. A gente está dando continuidade ao nosso Xirê dos Saberes com a professora Luzi Borges, de Xangô. Vamos só aguardar um pouquinho. Olá, a Dona Valesca já voltou, Jéssica já está de volta. Se alguém tiver perguntas para fazer, a hora também é essa, tá bom? Se tiver alguma questão para fazer para a Luzi, fiquem à vontade que a gente vai anotando e vai respondendo, tá bom? Ah, ela chegou aqui. Deixa eu chamar. Pronto. Para a gente dar continuidade. Pronto. Acho que ela ainda está processando aqui, está entrando. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso Xirê de Saberes com a professora Luzi Borges de Xangô, falando de educação e infância, crianças de axé e suas aprender-vivências, aqui no nosso Xirê dos Saberes. Boa tarde, Dofona Poliana Mutumbaxé, que entrou agora. A luz está um pouquinho travada aqui, deve estar oscilando. Voltamos para a nossa segunda parte, nosso segundo momento. Se você puder ir completando o que você estava falando lá, a galera está entrando aí devagarzinho, está voltando. Então, eu estava falando dessa. Eu tenho uma aposta que algumas pessoas consideram pouco provável de acontecer dentro do contexto que a gente está vivendo no momento, né? Que é de um diálogo interreligioso. E eu acredito que é possível, sim, um diálogo interreligioso. É possível, sim, convivência com pessoas de outras religiões. E uma convivência com respeito, com dignidade e com sinceridade. Não aquela convivência do silêncio, né? Ah, não Uhum. fale essas coisas. Eu vi muito isso, a gente foi silenciada durante muito tempo, são 400, quase 400 anos, né? A gente vive todo o processo de escravidão, mas o pós-escravidão ainda não aconteceu. A gente ainda vive esse racismo estrutural que nos faz pensar que a ideia desse processo de que mantém a gente no processo de silêncio, de submissão às questões consideradas hegemonias de pensamento, de profissão de fé, a laicidade ainda não é uma realidade para o povo de axé. A gente convive todo dia com o, a violência mesmo, não é nem mais estrutural, é a violência simbólica mesmo, real, que é a destruição dos terreiros de candomblé, muito forte aí no Rio de Janeiro, mas aqui na Bahia, volta e meia, a gente sabe que tem um terreiro muito destruído, que agora, no grupo que eu frequento aqui no grupo online que eu participo, a gente recebia essa semana de um terreiro em Valença que foi depredado, um terreiro em Salvador que foi depredado, então assim, a gente vive com essa violência desse pentecostismo, esse neopentecostalismo que não respeita a gente, que não nos dá sequer o direito de viver. Então, pensam que é uma criança de axé, que a criança por si só, ela tem uma forma muito espontânea e criativa para viver e para expressar as experiências de aprendizagens que ela vive no seu cotidiano.
e ela ter Uhum. que esconder isso porque a outra criança pode levar para casa e o pai e a mãe pode não gostar e o pai e a mãe pode estar reprimindo. Então, assim, eu acredito que pensar na educação no terreiro, num processo de formação de professores, escolarização, é pensar nesse direito à diferença, né? No direito de ser que nós somos, sem abrir mão de andar de cabeça erguida, porque somos e praticamos e vivenciamos uma religião que não é cristã. E isso poderia ser uma questão, como é que eu diria, já resolvida, né? Ah, não Uhum. existe racismo, ah, você exagera. Mas se eu postei a minha foto em dezembro, eu cortei o meu cabelo em dezembro, e a minha família cristã entendeu aquilo como uma iniciação, e eu sofri várias violências, das silenciosas, das que não quiseram falar sobre, das que tiveram a coragem de dizer para mim que eu tinha raspado a cabeça para servir o diabo. Aí a gente acompanhou agora no meio da pandemia, teve a tutela da filha, né, perdeu a guarda da filha, porque a avó cristã e o conselho tutelar da cidade entendeu que a mãe tinha cometido uma violência, né, tinha raspado a Uhum. criança, considerou raspar a cabeça da criança como uma violência. Então, por que a gente está sempre no lugar da violência, no lugar da satanização, no lugar do proibido, no lugar do pecado, no lugar do negado, senão esses processos de colonização que ainda perpassa a sociedade brasileira. Então, falar desses saberes que circulam nos terreiros de candomblé e que chegam para nós através das redes sociais digitais, das crianças e dos adolescentes do terreiro, da juventude do terreiro, é a perspectiva, é a aposta em um diálogo interreligioso de respeito à diferença, sem correr o risco de ser convidado à conversão. Porque é muito engraçado, algumas pessoas, minhas amigas próximas, que são cristãs, elas dizem assim, eu respeito a sua escolha religiosa, mas Deus vai ter um propósito na sua vida, Sim, né? Ah, mas tudo muda nessa vida, né? Quem sabe você leu a Bíblia, na época que você leu a Bíblia, você não tinha maturidade para entender o que era a Bíblia. Então, assim, é um respeito que não é respeito, sim, né? É uma tolerância que não é tolerância. É uma tolerância e um respeito que vem com limite e vem com desejo de conversão. Com sim, certeza estão lá orando, né? Estão lá orando para que em algum momento. Então, assim, como. É, e em momento algum, eu disse recentemente a uma pessoa da minha família, né? Em momento algum, as pessoas me perguntam qual é a relação que eu construí com o meu sagrado. Por exemplo, minha avó passou 21 anos frequentando o candomblé. Só que ela me disse isso recentemente, ela é evangélica, está com 95 anos, entrou para a igreja evangélica aos 50, então ela tem 45 anos de cristianismo, mas ela me disse agora, quando foram falar com ela da minha iniciação, ela me disse, falaram que você foi iniciada e tal, mas eu passei 21 anos no candomblé e Deus me tirou de lá. Eu falei assim, a senhora nem me perguntou o que eu perguntei assim, falei, olha que lindo, né? Então eu venho de uma família de axé que foi negada a sua ancestralidade e que poderíamos, se a gente tivesse um diálogo interreligioso, já que eu resgato a minha ancestralidade e resgato a ancestralidade da minha família, poderiam me perguntar assim, como é que você está? E agora lá? É igual a como era há 40 anos atrás? O que é que fazem lá? Hoje eu faço essas perguntas a elas, porque eu preciso entender essa ancestralidade negada. A minha tia também é evangélica, que já tem uma outra leitura, ela vive a religião de uma outra forma, ela já me disse quando a gente se reaproximou agora depois da morte da minha mãe, e ela me disse se eu tinha tanta vontade
de falar de como eu era na época que eu era do candomblé, mas eu não encontrava ninguém para falar disso. Porque se eu falo isso dentro da religião da igreja que eu tô, meu Deus do céu, o pastor vai querer me exorcizar. Então eu nunca falo para eles que eu já Ai, é eu o nunca falo para eles. silenciamento, né? É o silenciamento, né? E essa construção civilizatória de que Deus existe lá e Deus não está cá, né? E que Sim, nós somos sim. herdeiros de uma maldição, né? Sem compreender hoje. Então, ela foi a única pessoa da minha família que teve. A gente ficou 2 horas conversando no telefone, há 2 horas conversando no telefone, e ela me contando toda a experiência que ela teve de fé com as religiões de matriz africana. E aí ela vai dizer assim, eu fui para o cristianismo porque eu me senti muito só, eu perdi meu marido, era ele que me ajudava a viver essa experiência. A minha família não sabia, minhas irmãs não sabiam, minha mãe não sabia que era minha avó, mas eu sempre vivi, mas eu sempre escondi da família isso. Então, assim, nós e as nossas crianças de axé não queremos nos esconder. A gente não quer Sim. esconder nossa consulta, a gente não quer esconder nosso turbante, a gente não quer descer do metrô e alguém gritar. Eu vivi isso lá em São João do Meriti, eu desci do metrô numa sexta-feira que a gente usa o branco, eu e Liza, né, minha filha com 12 anos, e ele, o cara virou para a gente, está repreendido, Jesus vai resgatar vocês, e o cara ficou seguindo a gente falando um monte de coisas, e de uma forma bastante abusiva e violenta, né? E pensar nesse processo desses saberes circulares nas escolas, na universidade, é pensar nesse diálogo interreligioso que caiba a todos e todas. Não que uns vão para o céu e outros vai para o inferno. Esses apartheids, essa violência que a gente vive o tempo todo. Eu acho que você está quase que respondendo. Eu tenho duas questões aqui. Uma é da Dofona Valesca, de Oxóssi, que ela pergunta o que você acha, né, das escolas só falarem das religiões cristãs, né, e esse preconceito em falar das nossas religiosidades, né? E o Dofonitinho José de Oxalá, que ele também está perguntando como é que você vê a questão dessa interação das crianças de terreiro com a cibercultura e se existe alguma estarem sempre ligadas ao mundo virtual, será que afasta elas da cultura de axé? Eu acho que é um pouco isso que você já está começando a responder para eles, né? É. Eu acho que é o terceiro capítulo da minha tese, que eu vou estar falando desses saberes e fazeres. Para mim, enquanto eu estava na pesquisa, até hoje, eu não posso responder por amanhã. Quando as crianças estão no terreiro, elas pouco pegam o celular. No meu terreiro, elas não pegam o celular. É incrível como elas não sentem. E assim, lá tem um armário que fica todos os celulares. Todos os celulares ficam lá. E elas passam um dia inteiro pulando, brincando, correndo, cuidando, né? Tem na hora dos rituais, elas param para participar dos rituais. É muito, muito raro, até hoje, você encontrar uma criança o tempo todo no celular. Ela vai até chegar com o celular na mão, ela vai ficar com o celular na mão, até se interagir com as outras crianças, porque ela vai ouvir, vem brincar, vem correr, vem pular o tempo todo. Nosso terreiro fica dentro da Mata Atlântica, aqui numa reserva da Mata Atlântica, então tem lago, tem espaço, são 450 quilômetros quadrados, então tem muito espaço para elas correr e brincar. Então isso é muito, muito raro. No início você ainda vê elas com o celular ali querendo jogar e tal, mas questão de tempo. A gente a gente não se incomoda porque a gente sabe que o momento ela vai se interagir com as outras crianças e elas vão esquecer o celular. Mas aí, conversando com os adultos, na minha pesquisa, eu fiz essa pergunta, né? As crianças, eu perguntei se elas não sentiam falta da internet quando estavam lá, porque hoje o 4G ainda chega lá, subindo, indo para alguns pontos estratégicos, mas quando a gente começou a ficar, e quando eu comecei a pesquisa em 2014, a internet era muito ruim, e aí eu perguntei se elas não sentiriam falta do celular quando estavam lá.
Ela disse que ela não sentia falta, não. Ficava um mês inteiro, teve grupos de crianças de ficar um mês inteiro na roça e não pensar e não lembrar que existia celular porque estava interagindo com quem estava lá dentro. Por outro lado, eu vejo que quando elas saem, e assim, mas há também, por outro lado, sobretudo com um grupo maior, de 10, 12 anos, a partir dessa idade, de estar registrando alguns momentos, porque quando chegar em casa, que vai ter internet, vai compartilhar essa foto. Então, eu achava isso muito bacana, tá? Eu lembro que uma vez um de 7 anos, menino de Jagum, tia, me dá seu celular. Eles estavam brincando na lagoa, tinha uma canoazinha improvisada feita com bambu, e eles remando, né? E era uma experiência, eles não têm, são crianças urbanas, ficam o dia todo dentro de casa, o ano todo. Então, assim, tá remando, né? Conduzindo uma espécie de canoa ali improvisada, é uma experiência, é, como é que eu diria, assim, única na vida deles, né? Então, eles, não, tia, pega ali seu celular, vamos tirar umas fotos. Aí foi correndo, pegou o celular para fotografar, para mostrar o pai, para mostrar a mãe, para postar nas redes sociais. Então, há uma preocupação deles de mostrar nas sociais. Quando chega em casa, isso há essa preocupação, a visibilidade, eles fazem parte, eles estão imersos no que o Edivaldo Couto vai chamar da cultura do compartilhamento, né, desse povo, se não for para se não for para tombar na foto, eu nem vou pro xirê, tem essa também, aquela galera que se arruma toda pro xirê, mas antes do xirê vai fazer a fotinha para, mas durante o xirê você já não vai ver eles com foto, com celulares na mão, é muito raro. Aí na hora de dormir, e vai todo mundo para do descanso do barracão, aí sim, na hora de dormir, era comum eles estarem lá com o celular, tenho que falar com minha mãe, tenho que falar com minha tia, manda um recado, liga, aí já pegava o celular. Para a gente é uma sobrevivência ter o celular no nosso terreiro, porque por ele ser rural, está dentro da reserva, o celular otimiza as caronas, levar lanche, levar as refeições, esse trânsito cidade e campo é possível a partir do celular. Então a gente considera ele isso os mais velhos do terreiro falaram durante a pesquisa, né, que não conseguiria viver lá sem ele por conta das facilidades, do movimento e da possibilidade que ele tem de resolver algumas coisas que a gente precisa para estar no terreiro. Mas, fora isso. É interessante também que eles acabam usando essa parte do virtual, né, como uma forma de dar visibilidade, né, às questões religiosas, né, que são as fotos, né, os posts, os compartilhamentos, né, das coisas da própria Casa de Santo, né. E assim, o meu terreiro, a maioria, que é uma discussão que eu trago, até publiquei recentemente num artigo sobre mulheres de axé, das famílias monoparentais. A maioria dessas crianças, elas são filhas únicas, a gente está vivendo essa geração filho único. Então, eles ficam muito tempo sozinhos em casa. Quando eles vão para o terreiro, é a oportunidade dessa vida comunitária, dessa vida em grupo, dessa vida coletiva. Então, eles não querem. Tem criança que não quer nem dormir à noite para não perder a brincadeira ali, aquela relação com outras crianças. Então, assim, para a gente, até esse ano, até agora, janeiro desse ano, acompanhando as crianças, a vivência mesmo no espaço, a vivência ali do dia a dia é muito mais importante do que as relações outras. Por outro lado, o celular, como uma câmera fotográfica para postar posteriormente, isso vai acontecer. E aí eu perguntei também para eles, na época, porque tinha um grupo que eles pesquisam tudo que eles querem saber sobre terreiro, eles pesquisam na internet, né? O significado de uma palavra, fundamento, eu já ouvi eles trocando fundamentos que aprenderam na internet, dança dos orixás, a roupa e tal. Eu falei, se vocês aprendem tanta coisa Aí eu perguntei, onde é que você viu isso? Na internet. Se você aprende tanta coisa na internet sobre os terreiros, sobre candomblé, você vem fazer o que aqui? Aí uma das meninas me falou assim, eu vim para aprender o fundamento da minha casa, porque tem coisa que só a minha casa faz. Aí eu falei, tá. Então, internet, oi, redes sociais digitais.
a gente compartilha o que a gente quer compartilhar, ainda tem isso, né? Então, se É. vocês compartilham em redes sociais digitais, e aí, claro que não, tia. Claro que não, a gente compartilha o que a gente pode e o que a gente quer compartilhar. Óbvio que não. Ó, ó o Então, nem silêncio de novo, pedagógico. apesar do medo que alguns terreiros de candomblé têm, né, eu acho que vai muito da orientação que cada Ialorixá e cada Babalorixá dá na sua casa, né, na nossa casa. Por exemplo, algumas coisas não são permitidas ser fotografadas, e aí, consequentemente, eles vão aprendendo que tem uma fala que a Mãe da Arabi fala sempre quando ela está no xirê, né, que é a nossa intimidade. Se é íntimo, se é a nossa intimidade, só pode saber o que está acontecendo quem está aqui, os que estão aqui, né? Além dessa questão mesmo do sagrado, né? Tem a questão também das intimidades. Então, algumas pessoas pensam que a juventude posta tudo. Não, não. Lúcia, eu A visibilidade é... queria que você falasse um pouco do documentário que saiu, né? Que tem participação da Mãe da Arabi, das meninas, sua. Eu queria que você falasse um pouco dele. O documentário é um presente, né? É um presente ancestral para a gente, né? Para a gente, sobretudo para a nação Ijexá. Eu não esperava que fosse ficar do jeito que ficou, porque na época que o Paulo Ferreira, que é o produtor desse documentário, ele é aluno de comunicação aqui na UESC, e ele é babau sangue do meu terreiro, e ele me convidou para fazer uma, falou assim, Luz, eu estou fazendo um documentário sobre Mexigã, e eu estou convidando as minhas irmãs, ao povo aqui do terreiro, que tem Oxum, né, na sua ancestralidade, né, na sua ancestralidade, e eu queria que você participasse desse documentário. Então, assim, eu fui pensando que era uma atividade, assim, atividade mesmo de final de, como ele mesmo coloca, né, uma atividade de uma disciplina. Aí nós fizemos a gravação desse documentário no ano passado, acho que novembro, por aí, nós fizemos essa gravação lá no terreiro. Ele fez a gravação, foi separado, cada pessoa. A gente não consegue juntar todo mundo no mesmo tempo, né? Fiz a minha participação no dia que nós fizemos a gravação. Só tinha eu, ele, o pai e a mãe dele. O pai dele é Obá de Xangô, no meu terreiro, a mãe é de Ogum. Então, assim, tinha pouquíssimas pessoas no terreiro no dia da nossa gravação. E aí tá, ok. Esse ano, no início desse ano, eu não lembro, agora no meio da pandemia, tem um professor da UESC, que é o Roberto. O Roberto, ele é revisor de teses e monografias aqui na região dos melhores. Todo mundo indica aí, você não vai encontrar. Se perguntar alguém lá na UESC, eu preciso de alguém para revisar tese, monografias e dissertação, vai ser o Roberto. E Roberto é aquele tipo de pessoa que você tem que entrar na fila, você não consegue. Fiquei 2 meses na fila dele para ele revisar minha tese. Então, ele leu minha tese inteira, sem conhecer, a gente não se conhecia, apesar dele ser professor lá da UESC, e ele ser da editora, da Editos, a gente não se conhecia. Outro dia eu estava no café, de luz, e a gente começou a conversar, e ele me deu várias dicas do que fazer com minha tese. Na verdade, ele fez um textão, parecia que ele tinha ido para a banca. Ele fez um textão, quando ele viu a tese, aí ele manda a correção da tese, mas ele faz um texto enorme, que merece... Sabe aquelas coisas da vontade de você botar no Face? É Aham. o e-mail que o Roberto mandou para mim. E depois eu encontrei uma outra professora do departamento, e ela falou assim, Luzi, tem coisas boas que a gente precisa falar, que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas o Roberto, por onde vai falar da tua tese? Está encantado com tua tese. Aí eu falei, que bom, então. Aí, no início desse ano, acho que em março, por aí, ele mandou um áudio para mim, dizendo assim, Luz, eu sonhei você fazendo um documentário sobre Oxum, sobre o povo do Axé e tal. Um áudio que não acabava nunca. Eu peguei o áudio e mandei, porque como os meninos, lá tem os 3 meninos, 3 rapazes que são do audiovisual no meu terreiro, aí mandei o áudio para eles e mandei para a mãe da Arabi. Quando foi agora, tem acho que uns 15 dias, o Paulo Ferreira, o nosso Alaramó, né, Babá Sangue lá, manda para mim um link do documentário dizendo assim, ó, seu sonho foi ouvido. O sonho do Roberto foi ouvido. Aí eu mandei para o Roberto também o link do documentário e ele falou, realmente foi o que eu sonhei.
Então, assim, o documentário, para mim, é um presente, mais um presente de Oxum para nós, né? Para nossa ancestralidade, para o povo de Axé. Tem uma beleza poética muito grande. Eu não posso falar porque eu sou uma das pessoas que mais falam no documentário. Quando alguém me pede para falar, eu falo assim, gente, eu estou falando de mim mesma, é complicado. Mas, assim, eu fiquei muito encantada mesmo. Eu não sei, se você teve o mesmo sentimento que eu, assim, eu senti, eu sinto a presença de Oxum do início ao fim daquele documentário. O menino, o rapaz tem uma Muito sensibilidade. sensível. É. Gente, ele trabalhou muito bem o documentário. É isso que eu consigo ver. Eu perguntei a outras amigas que são do audiovisual. Inclusive, tem uma menina que eu super gosto dela, ela me segue nas redes, ela mandou um áudio para mim falando disso. Ela também é de Oxum. Ela disse, Luzi, que lindo. E ela está fazendo doutorado em audiovisual, então ela fez uma resenha bastante importante. Então, assim, para um trabalho de final de disciplina, ele fez sozinho todo o trabalho, com a orientação de Mãe da Arabi. Ele conseguiu trabalhar bastante as imagens, os textos, os áudios que ele pôde coletar durante a produção do documentário. Ele fez um roteiro assim que consegue, né, dialogar com as águas de Oxum, né? A escolha da luz que ele usou na hora que o Oxum está lá. Então, assim, eu estou encantada, já assisti várias vezes. Uma das coisas que eu mais gosto do documentário, gente, Mãe Coruja aqui, desculpa, mas pelo que cantando, no início daquele documentário, é Mãe Coruja falando. Então, a gente já postou aqui o link do ABB Ancestral, já está aqui para a galera acessar, viu? Quem não conhece pode conhecer, porque é um presente mesmo de Oxum, da ancestralidade para o povo de Chá, para a mexicana. O pai Catulimbá amou. Eu falei, poxa, depois que eu vi, ele queria o menino lá, né, o Paulo Ferreira, queria que eu fizesse um depoimento falando o que eu achei. Eu falei, depois que pai Catulimbá fez o depoimento dele, amor, eu não tenho condição de falar mais nada. Vou dizer que amei, que estou apaixonada. E olhe lá, né, Lúcia? Olhe lá. Então, Lúcia, a gente vai se encaminhando para o final, passou rapidinho já. A gente não está tendo mais nenhuma pergunta, mas eu queria que você fizesse algumas considerações, caminhando para a finalização. Quero te agradecer, né? Primeiro, pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda está lotada também, né? Bem movimentada, apesar de estar no isolamento, mas os trabalhos são muitos, não são poucos, né? Então, quero te agradecer. Iemanjá Vocifó, né? Iemanjá lhe traga sorte, Iemanjá Modupé. Obrigada em nome de Iemanjá, em nome da Casa de Iemanjá, pela tua participação aqui, por essa lindeza, pela partilha que foi de toda essa lindeza da pesquisa e das suas experiências, das aprender vivências, né, que você traz aqui para a gente. E aí queria que você fizesse as considerações finais. Acho que dá para ler ainda uma narrativa final? Ah, claro, não tem tempo, tem tempo. Sim. Rapidinho, olha só, eu convido a todos e a todas para ler a minha tese, eu só digo isso, tá? Leiam minha tese, porque a gente não consegue dizer tudo que a gente escreve em 4 anos de pesquisa e em mais, né, de uma vida inteira de ou negação ou vivência de axé, né? Eu tenho ainda tenho mais negação do que vivência, mas eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos eu estarei como a senhora está. Agradeço desde já as águas que nos uniu, as águas de Oxum, que banham a nossa ancestralidade, que banham a nossa origem, que nos uniu. Agradeço muito, eu só tenho gratidão a você e a Babá Daniel e toda a família de Iemanjá pelo acolhimento, pelo carinho. Só Babá Daniel e você e o João Madeira que sabe o quanto vocês foram importantes para que eu terminasse a minha tese. E aí, para terminasse a tese, ficasse no Rio de Janeiro e voltasse sã e salva para continuar falando do povo de Axé. Tem uma narrativa que aí uma das pessoas, não dos que a gente chama, né? Eu não tive participante de pesquisa, né? São os intelectuais pensantes da minha pesquisa. Sim. Eu lembro que chegou na banca, a Ana Paula Ribeiro chegou assim, cadê as
as escritoras da tese, assim, quem escreveu suas teses foram suas filhas. Né? Eu falei, pois é. Né? Verdade. Só lendo a tese inteira para poder entender o texto dela, final, né? Ela faz esse texto no dia 25 de setembro de 2018. Eu fechei a tese em dezembro e fechei a tese no final da eleição, né? Da eleição para presidente. Quando teve o resultado da eleição, eu fiquei sem saber o que fazer com a tese. Eu mandei uma carta na época para o meu orientador Roberto Conduru. Eu tinha que entregar a tese até outubro, até novembro. Mas aí, quando eu vi que foi para o segundo turno, eu tive que sair, esquecer tese. Eu falei, não ficar aqui fazendo tese com o mundo pegando fogo. Eu tenho que ir para a rua fazer campanha. Não dá para pensar em pesquisa com uma sociedade extremamente, né, fascista que a gente vive hoje, né? E aí eu larguei a tese, fui para a rua fazer campanha, fui para as redes sociais fazer campanha, mas não teve jeito, né? Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava. E aí eu mandei um texto na época para Roberto Conduru, dizendo assim, professor, eu estou aqui jogada no sofá há 2 semanas, não tenho um quarto capítulo, não está pronto, eu não sei o que eu faço com a tese, eu não sei o que é que eu faço comigo, eu não sei o que eu faço com minhas filhas. E Roberto Conduru é um orientador que eu mandava um texto para ele mandava mensagem, te respondo daqui a pouco tempo, e ele trabalha na mesma energia que a minha, né? A gente conseguia resolver rápido. Ele passou 1 semana sem me responder, eu fiquei apavorada. Aí eu falei com Leila, liguei para Leila, eu mandei mensagem para ele não respondeu, eu não sei o que fazer. Aí mulher, o mundo está de pé na cabeça, o Brasil está nessa situação que está, ele deve estar igual a você, igual a mim, igual a muita gente. Óbvio que vai escrever essa tese, esquece Roberto Conduru e vai escrever essa tese. E aí eu voltei e falei, do jeito, né? Aí 1 semana depois ele me respondeu, Luzi, demorei para responder porque estava na mesma situação que você. Não sei o que fazer na vida. Mas tudo que eu sei é que você tem até março para defender a tese. Então eu te sugiro que você termine 4 capítulos. Falei, meu Deus do céu, eu não tem jeito não. E aí eu tô aqui, né, nas minhas pesquisas, nos meus rastros digitais, observando as narrativas digitais, e eu sou presenteada com uma narrativa de uma das interlocutoras das minhas inspirações intelectuais da tese. Ela praticamente começa a fazer a narrativa dela lá no primeiro capítulo, e ela escreve esse texto. Eu não sei se a gente não se falou pessoalmente, mas houve acho que uma conexão de energia muito forte, mãe e filha, né? Não tem como a gente não viver essa conexão. Então, Bia faz um texto e ela posta no Instagram, no dia 25 de setembro de 2018, que eu vou falar, trago essa imagem dela e essa narrativa lá no final eu fecho a minha tese com essa narrativa, e eu chamo isso de epistemologia do pertencimento. Ela coloca assim, ela escreve assim. Aí, para entender um pouco a narrativa, é interessante ler a tese toda, mas eu vou ter só essa frase, né? Hoje foi o dia dedicado à cultura onde eu estudo. Representar Iemanjá foi uma das coisas mais significativas que eu já fiz, a mim mesma, nesse espaço. Há uns 5 anos, eu já ia com os adereços do meu santo, e sempre que me perguntava se eu era da macumba, eu negava. Porque mesmo assumindo que eu sou, eu era nova demais para lidar com o preconceito do caralho nesse inferno de lugar. E estendo a cidade de Ilhéus. De lá para cá, eu cresci muito. O lugar não é menos preconceituoso. Eu é que tenho força, saúde mental e amor suficiente para pisar em cima do racismo e do preconceito exposto, e principalmente do velado. E Iemanjá me faz água, me traz a calmaria da maré baixa e me torna Oguntê, guerreira quando eu preciso ser. Nossa! E é com essa narrativa eu termino a tese, eu termino essa fala, eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço a todos e a todas que nos ouviram até agora. E que Iemanjá, né, Iá pode falar melhor do que eu, mas Iemanjá é a mãe de todos. Então, na agonia que a gente está vivendo, nesse mundo pandêmico, e a pandemia do racismo nos atravessa muito mais que o do Covid-19, porque se a gente tivesse um país mais respeitoso, mais digno,
mais sério, com a política pública mais séria, a gente não estaria em pandemia, a gente não entraria em pandemia, mas que Iemanjá seja essa sabedoria na vida de cada um de vocês. Leiam a minha tese, leiam a dissertação de Yamarta, leiam os artigos que eu e a Yamarta espalhamos por aí, falando sobre educação no terreno. Axé, Axé Mutumbá, Luzi, Modupé. Nossa, lindo, tô sem palavras para falar. O chat aqui, todos os comentários, todo mundo muito emocionado. Tô até arrepiada com as palavras da Bia, nossa, muito forte. Então, te agradecer novamente, acho que não tenho nem palavras para te agradecer por essa tarde, início de noite, né? Muito axé. E quero lembrar o pessoal também que a gente está encaminhando para o nosso final do quarto encontro das culturas de axé. Ele encerra na próxima quarta-feira, a gente fecha o encontro com o Xirê, né, semana que vem. Então, convido a vocês para estarem aqui semana que vem para o nosso fechamento, que vai ser com o Luiz Rufino, falando Tambor de Beijo, a poética do encanto, né, para a gente estar fechando um pouco, fechando aí com o Luiz Rufino, nosso amigo aqui da UERJ de Caxias. Ai, deixa eu falar rapidinho. O INDIP da gente, nosso painel, a gente vai estar com o painel, gente, no INDIP, que a gente brigou para estar, preciso dizer que a gente brigou para estar no INDIP. Um painel com Luz Borges e a Marta Rufino e o Tarcísio falando sobre pedagogia do eu nem sei, eu consegui entrar, acho que eu nem sei, eu vou participar de Trujona. A gente vai participar porque o painel vai vir e a gente vai lá, cada uma vai participar. Então, ó, um beijo para as meninas. Tô doida para passar esse período para voltar aí, para passear mais em Ilhéus. Um abraço forte a todo mundo, viu? Gente, obrigada pela tarde. Obrigada pela participação de todos. Beijo. Beijo no colo de todo mundo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.